18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7 aí na sintonia certa, no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas, sexta-feira de novo, hein? Outra sexta-feira, Carimelhão, 26 de novembro de 2021. Quantas sexta-feiras tem na semana, hein, Karime? Boa, né? Como as semanas passam rápido, os dias estão passando rápido, parece que é sempre sexta-feira, né, Carlão? É isso aí. Fim de sexta. Muito boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Aquele salve especial pra galera do aplicativo Humano e também pra galera do Instagram, no @18horasnews. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. As balsas de garimpos começaram a deixar a área nas proximidades dos municípios de Nova Olinda do Norte e Altazes, aqui próximo da capital Manaus. Policiais militares e bombeiros do Amazonas fazem a segunda Assembleia Geral contra o reajuste de 3,3% anunciado para o ano que vem pelo governo de Wilson Lima. Olha, segue até a próxima terça-feira, dia 30 de novembro, o prazo para os contribuintes que pediram nota fiscal de serviço solicitar créditos de descontos no valor do IPTU. E vamos falar também sobre a ameaça da nova variante da Covid-19, a Omicron, identificada na África do Sul. 6 horas e 1 minuto, essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora, hein? Aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas pra você. 18 horas. Olha, depois do anúncio, hein, de que a Polícia Federal e a Marinha iriam agir na região invadida por garimpeiros no Rio Amazonas, as balsas de garimpos começaram a deixar a área nas proximidades dos municípios de Nova Olinda do Norte e Altazes, aqui próximo de Manaus. Exatamente, Carlão. A informação é que os garimpeiros começaram a deixar a região hoje de manhã, justamente por causa do anúncio feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão sobre a ação da Polícia Federal e da Marinha de repressão aos garimpeiros ilegais. Vamos acompanhar os detalhes desta história agora na reportagem de Hector Silva. Na região de Altazes, a 133 quilômetros de Manaus, onde centenas de balsas com dragas de garimpo foram flagradas durante os últimos dias, hoje amanheceu com poucas embarcações. A informação foi confirmada pelo vereador de Altazes, Ramon Campos, do Podemos, que está em Manaus, mas que recebeu de sua equipe a informação de que a comunidade do Rosarinho amanheceu com menos balsas pela manhã. A gente recebeu uma informação que eles estavam saindo, né? Eu estou com os vereadores, nós estávamos aqui cumprindo uma agenda em Manaus, aí as informações que nós tivemos de lá, ainda há pouco estavam, né? Mas eles estão indo para o Brasil hoje para verificar realmente como é que está essa situação. Eles realmente estão saindo, ainda estão lá. Está só acompanhando, né? Que isso aí já é compete mais à Polícia Federal, aos órgãos mais competentes, assim, da IPAAM, o IBAMA. A gente já informou sobre esses órgãos sobre o que estava acontecendo, né? Aí eles estão tomando as devidas providências aí. Áudios de garimpeiros divulgados pelo jornal Hoje da Rede Globo mostram que o grupo está se dispersando na tentativa de escapar da operação que está sendo coordenada pela Polícia Federal. Isso aí é fácil, todo mundo se espalha e vaza fora. Vai intocava todo mundo e vaza fora. Aí quando o polícia chegar, ninguém tá aí. Se for pra cima, amigo, é pior. Então é melhor vocês espalhassem, tocar por aí. Entendeu? Hoje, um avião da Polícia Federal, designado para essa operação, deixou Brasília e chegou a Manaus. Agentes de diversos estados estão mobilizados para atuar na região, mas a Polícia Federal ainda não informou quando a operação irá iniciar. Para o sociólogo e professor de ciências da UFAM, Luiz Antônio Nascimento, o Poder Público e o Ministério Público Federal errou nas decisões sobre esse caso. Essa é uma ação coordenada de muitos milhões de reais. Não é uma coisa amadora, né? E o Estado sabe disso e saberia como enfrentar isso. Mas como que o Estado vai enfrentar os seus aliados, os seus financiadores? Como que o governador vai enfrentar provavelmente quem o financiou na campanha eleitoral? Como os senadores da República vão exigir
E aí o Estado vai dizer, olha, eles já não estão mais lá, eles já foram embora, eu não tenho mais o que fazer. Vai mandar uma equipe para lá, a equipe vai voltar com relatório dizendo que eles já não estão mais lá. É uma conversa fiada. O Ministério Público Federal, por exemplo, que é vergonhosa a atitude do Ministério Público Federal. Agora o Ministério Público vai lá e recomenda que sejam adotadas medidas em 30 dias? Como assim? É como se alguém estivesse estuprando uma mulher e o Ministério Público vai recomendar que a polícia em 30 dias tome providência. Esse caso das balsas revela exatamente o tipo de Estado que nós temos, o tipo de governo que nós temos e o impacto disso na vida das pessoas. Hector Silva para o 18 horas. Ou seja, não temos governo, não temos gestão, porque assim como o professor da universidade acabou de falar com a gente, é vergonhoso, foi vergonhosa essa ação. É uma ação com data e hora marcada. Olha, bandido, estou chegando, você está assaltando a casa, estou chegando. Há dias estão anunciando que vai ter uma operação da Polícia Federal no local. Palhaçada, né? Que governo é esse que não tem gestão, que não sabe agir com o braço forte na hora que deve agir? Não, deu tempo, avisou, olha, estamos chegando, já fugiram, já saiu todo mundo, agora a gente vai agir, agora o poder público vai, agora a Polícia Federal vai chegar no local. É assim que está acontecendo essa ação para coibir garimpo ilegal no Rio, aqui no estado do Amazonas? É assim, com um completo abandono do governo do estado, que sequer anunciou absolutamente nada. A gente só sabe de fato das autoridades estaduais que essa é uma prática ilegal. Sim, e daí? E daí deu tempo de todo mundo fugir e ir embora. Afinal de contas, estamos há dias anunciando, estão todos sabendo que a Polícia Federal vai ao local. Muito que bem. Essa invasão de garimpeiros no Rio Amazonas é uma das maiores vergonhas para o nosso estado também, tá? Primeiro porque esse tipo de atividade não traz riqueza para o Amazonas, né? O garimpo não traz, não colhe tributos, não gera emprego para a nossa gente e ainda polui as águas e contamina o meio ambiente. E toda essa movimentação de mais de 300 balsas ilegais foi feita nas barbas do governo do estado, que não fez absolutamente nada. Absolutamente nada, Carimilhão. São as nossas riquezas aí que estão sendo dilapidadas, roubadas sem qualquer ganho para o estado, como você já falou e como nós estamos falando já aqui há algum tempo, sem ganho para o estado e sem ganho para a população. Não fica nada, só sai. Essa atividade é ilegal, tem que ser combatida sem trégua e constantemente, a todo tempo, sem dúvida nenhuma. 18 horas. Bom, com o Wilson Lima em pré-campanha, o governo do Amazonas mais que dobra os gastos com propaganda e já se equipara, olha só, a São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil. Pois é, São Paulo gasta um X aí de propaganda e o Amazonas está perto. Imagina, gente, a grande diferença é que o orçamento do Amazonas para este ano, cerca de 25 bilhões de reais, é apenas 1/10 do orçamento de São Paulo, que este ano é de 250 bilhões de reais. Vamos aos detalhes a respeito dessa história agora na reportagem de Odinei Araújo. As diferenças entre o Amazonas e São Paulo são enormes em todos os sentidos. Mas se tem uma coisa em que os dois estados estão iguaizinhos, é nos gastos com publicidade. A gestão do governador do Amazonas, Wilson Lima, pré-candidato à reeleição, já empenhou esse ano mais de 193 milhões de reais através da SECOM, a Secretaria de Comunicação, de acordo com o portal da Transparência do Estado. É bom que se diga que o valor não inclui gastos com propaganda de outros órgãos do governo. Já a gestão de João Dória em São Paulo, de acordo com a revista Cruzoé, já empenhou em propaganda 190 milhões de reais até outubro, enquanto a previsão era gastar 153 milhões em publicidade. A diferença é que o orçamento do Amazonas para esse ano, de cerca de 25 bilhões de reais, é apenas 1/10 do orçamento de São Paulo, o estado mais rico do país,
que tem orçamento esse ano de 250 bilhões de reais. Em São Paulo, o governador Dória chegou a ser alvo de pedido de abertura de CPI pela Assembleia Legislativa, justamente por causa desses gastos com publicidade. Já na Assembleia Legislativa do Amazonas, os milhões de gastos com publicidade pelo governador Wilson Lima, nessa véspera de eleição, não incomoda a maioria dos parlamentares da Casa Legislativa. Apenas a oposição questiona a necessidade de tanta publicidade em torno do governador. Para o líder da oposição, deputado Wilker Barreto, esses gastos são um contrassenso. A saúde em colapso, praticamente parado, 28, João Lúcio e Platão em colapso, certo? E o governo gastando fábulas em propaganda, certo? Não é de hoje que a gente vem denunciando as tomadas de decisões equivocadas e o dinheiro da população indo pelo ralo. Esse é o risco que corre o Amazonas de deixar, com a anuência da Assembleia, infelizmente, um governo amoral para cuidar da coisa pública. Em 2019, quando assumiu o governo, Wilson Lima empenhou na SECOM 71 milhões de reais. Em 2021, os empenhos já somam 193 milhões de reais, um valor quase 3 vezes maior. Esse aumento vai influenciar no orçamento para a publicidade do ano que vem. É que um trecho da legislação eleitoral diz que o orçamento para a publicidade no primeiro semestre do ano eleitoral não pode ser maior do que a média dos primeiros semestres dos 3 anos anteriores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O volume de recursos gastos com publicidade pelo governo Wilson Lima chega a ser escandaloso. E o pior é que não tem o que mostrar, né? Não tem grande obra, não tem aí um grande projeto social. E o que se vende na propaganda é totalmente irreal, uma verdadeira ficção. Super bem produzido, mas uma ficção, tá? Na realidade, a população sofre com colapso na saúde, na segurança pública, com desemprego, muitos com fome, que chegou forte aqui no estado. Karime, o fato é que os graves problemas do estado não são enfrentados, não são combatidos. Temos aí um governo que não planeja e erra muito na execução do pouco que tenta realizar. Agora mesmo temos aí a invasão de garimpeiros no Rio Amazonas sem que nada, né, o governo do estado tenha feito para coibir, né, esse avanço aí desse garimpo. O estado está à deriva e os problemas se agravam a cada dia, a cada ano. Pois é, Carlão, porque a única preocupação com o governador é fazer campanha no interior e dane-se o estado. Essa que é a realidade, tá? Dane-se a população. E é por essas e outras que o Amazonas é frequentador assíduo na grande imprensa nacional com escândalos, irregularidades e incompetência administrativa. Detalhe, hein? Mesmo gastando aí milhões e milhões de reais em propaganda, o que acontece? O governador Wilson Lima continua aparecendo com índice recorde de rejeição e é considerado o pior governador da história do estado do Amazonas. Inclusive, é dinheiro jogado literalmente fora. 18 horas. E agora vamos falar de vacinação contra a Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que a campanha de imunização no interior do estado está concentrada em áreas ribeirinhas e indígenas e que requer mais tempo para vacinação e, por isso, a demora na cobertura vacinal da população com mais de 18 anos. Karime, 30% das cidades amazonenses estão com apenas 40% de cobertura vacinal completa em maiores de 18 anos. Vamos conferir mais informações sobre esse assunto na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 30% dos municípios amazonenses têm apenas 40% ou menos de cobertura vacinal completa em pessoas maiores de 18 anos. Todo o estado tem apenas 66% da população adulta com o esquema vacinal completo contra a Covid e está abaixo da média nacional, que registra mais de 80% dos adultos vacinados com as 2 doses ou a dose única contra o coronavírus.
Municípios mais distantes, como São Paulo de Olivença, Tapauá e Santo Antônio do Içá, a cobertura vacinal é ainda menor. Essas cidades não atingiram sequer 20% da população adulta vacinada. A diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Adriana Elias, afirma que a campanha de vacinação contra a Covid-19 se concentra no momento em áreas mais isoladas das cidades no interior do estado. Por isso, a demora na cobertura vacinal e também na atualização de dados por parte das secretarias municipais de saúde. O atual estágio da campanha de vacinação encontra-se no momento que as equipes de saúde estão nas áreas mais longínquas vacinando a população adolescente na área ribeirinha e também as equipes estão atuando nas áreas indígenas. Então, isso requer maior tempo, de realização da vacinação e também de informação. Sobre a cobertura vacinal da população adulta no estado, a diretora técnica da Fundação, Adriana Elias, informou que os municípios mais distantes enfrentam dificuldades com relação à internet e de inserir as informações da vacinação no sistema de imunização. Em relação aos dados, eles são atualizados diariamente, exemplo de Santo Antônio do Içá, que já se encontra com uma cobertura de esquema completo já acima de 70%. Então isso é bem dinâmico e diariamente as equipes vão atualizando com apoio também da Secretaria de Estado da Saúde e da Fundação de Vigilância em Saúde nesse acompanhamento e monitoramento. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 16 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite para você. Então, estão definidas as emendas de bancada aqui do Amazonas. Explica para a gente, o que foi solicitado pelos deputados e senadores amazonenses. Boa noite, Carlos Eduardo. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Gente, o programa 18 horas teve acesso à planilha das emendas de bancada do estado do Amazonas, que foi apresentada, as emendas que foram apresentadas ao governo federal para que o governo faça o encaminhamento desse recurso em benefício do estado do Amazonas. Não são, no momento, as emendas individuais. Cada parlamentar tem direito a encaminhar até 17 milhões de reais para os municípios, para as suas bases. Mas esse encaminhamento já foi feito, mas nós teremos acesso a esses dados somente após a reunião da Comissão Mista de Orçamento, que ainda não aconteceu. Mas as emendas de bancada, que são o bloco, as emendas, os parlamentares se reúnem para definir para onde eles vão encaminhar o montante de 212 milhões de reais para o estado do Amazonas. Então eles podem encaminhar para obras de infraestrutura, saúde, educação, entre outras áreas. Tudo isso em comum acordo da bancada do Amazonas. Então vou dizer agora como é que eles trataram esse recurso. Bom, nós tivemos acesso a essa planilha que diz o seguinte: foram ao todo encaminhadas ao governo federal 6 emendas na área de saúde, 3 emendas para infraestrutura, 2 emendas para educação, 1 emenda para agricultura. Saúde, foram solicitados 130 milhões de reais. Infraestrutura, 44 milhões. Educação, 19 milhões e 300 mil. Agricultura, também 19 milhões e 300 mil. Para a área de saúde, a bancada do Amazonas encaminhou esse recurso para o custeio da saúde nos municípios e também para a estruturação da rede do Sistema Único de Saúde. Esse recurso, então, de 130 milhões vai ser destinado para esse fim. Para a educação, os 19 milhões serão encaminhados para a modernização dos institutos federais de ensino, no caso a UFAM e o IFAM, a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Federal do Amazonas. São recursos federais encaminhados para os institutos federais. Agora, com relação à infraestrutura, que nesse caso 44 milhões, vão ser encaminhados. A gente puxou um destaque aqui para o município de Carauari, que vai receber 5 milhões e 300 mil reais para obras de qualificação viária.
e o restante desse recurso vão ser distribuídos para outros municípios. A gente puxou porque uma emenda só, uma única emenda, foi destacada especialmente para o município de Carauari, que ano que vem vai receber esse valor de R$5.300.000 para a pavimentação de obra, para pavimentação de ruas, construção de ruas e avenidas, enfim, toda essa parte de qualificação viária, como diz aqui o governo federal. A agricultura serão encaminhados esse recurso no valor de 19 milhões para projetos de segurança alimentar e nutricional. O coordenador dessa bancada é o senador Omar Aziz, né, que ele é responsável por fazer toda a negociação, todo o encaminhamento desse recurso no valor de 212 milhões de reais. Esse valor aí, tudo que eu falei, 40 milhões, 130 milhões, tudo está somando, dando 212 milhões. Esses pedidos de emenda já foram encaminhados ao governo. São emendas que são obrigatórias. O governo é obrigado a repassar. Mas nessa planilha, o estado do Amazonas fez pedido de outros 770 milhões. Projetos para a área de saúde também, principalmente, muito projeto para a área de saúde, também para a segurança pública e obras de qualificação viária aí em Manaus. Mas esses pedidos de recursos serão negociados ao longo do ano de 2022 com o governo federal. Não são recursos obrigatórios. Os que eu falei anteriores são. Então, a bancada do Amazonas vai seguir trabalhando para tentar liberar esses recursos no ano que vem para obras de infraestrutura, saúde e segurança pública. Bom, é isso, são essas informações sobre os recursos da bancada, que são recursos muito importantes. Eu falei, pedi aí uma informação da assessoria do senador Omar, que ele é o coordenador, nós não conseguimos falar com ele, mandar aquele áudio, né, falar com ele por telefone, mas a assessoria mandou a seguinte informação, abre aspas, as emendas de bancada são um importante mecanismo para conseguirmos recursos para o Estado em pautas importantes, que não conseguiríamos individualmente, pelo menos não nesses valores. O meu trabalho como coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional é conversar com os parlamentares e com prefeitos, vereadores e com a população em geral, tanto da capital quanto do interior, para definirmos a melhor estratégia para levar desenvolvimento e gerar emprego e renda para as pessoas. Fecha aspas, essa é a nota do senador Omar Aziz, que é coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional. Karime, Carlão. Ok, Carlos Eduardo, está prevista para amanhã, e amanhã é sábado, a retomada das prévias do PSDB. Agora vai, é sério agora, realmente, agora vai acontecer aí as prévias, vai ter algum resultado? E, Carlão, agora você fez uma pergunta difícil. Não sei se é sério, viu? Mas eu acho que vai rolar sim. A novela continua, Carlão. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, anunciou hoje à tarde que as prévias do partido para escolher o candidato que vai concorrer à presidência da República no ano que vem serão retomadas amanhã, sábado, das 8 da manhã até às 5 da tarde. Depois desse prazo, começa o processo de apuração e a definição do candidato do PSDB à presidência da República. E a gente sabe que os candidatos são Arthur Vigílio Neto, esteve aí no estúdio ontem, João Dória, o governador do estado de São Paulo, e o Eduardo Leite, que é o governador do estado do Rio Grande do Sul. Sim. O próprio Arthur já disse que essa disputa gerou, principalmente para ele, uma grande vitrine, né, na defesa das pautas ligadas ao meio ambiente. Então essa discussão, essa disputa concentrou bastante aí em está concentrada entre João Dória e Eduardo Leite. O partido fechou o contrato com uma empresa de tecnologia que vai disponibilizar um novo aplicativo para o filiado tucano ir lá fazer o seu voto digitalmente pelo celular ou pelo computador. Quem votou na semana passada, através do aplicativo, aquele aplicativo que deu pane, não vai precisar mais votar. Cerca de 4 mil votos foram computados na semana passada, já estão armazenados e vão ser usados na somatória amanhã. Agora, Carlão, a empresa que fez o aplicativo, que deu falha na semana passada, não descarta, deu uma coletiva hoje, não descartando a possibilidade do software ter sido invadido por hackers. A empresa concluiu que a causa mais provável da pane foi um congestionamento de acessos incompatível com o número de eleitores cadastrados.
Até o momento, o PSDB não informou se vai envolver a polícia nessa investigação. Agora, no final de tudo isso, que foi um vexame total para o partido, sabe quanto custou, Carlão, esse aplicativo? Esse que deu falha na semana passada? Não Chuta sei, aí. Não sei, mas deve ter sido bem caro, ou não? Um pouquinho. 1.600.000 reais. Claro. E sabe quem pagou? Nós? Nós, o fundo partidário. Aí eu já sabia. O fundo partidário. Agora, Carlos Eduardo, mas nessa disputa, o governador Leite já fez as pazes com os outros, né, com Dória, com Arthur Vigílio, porque ele passou as semanas, passou dias denunciou fraude. Inclusive, queriam que esses votos que foram computados, até, né, os votos antigos que chegaram a ser computados, que não valessem mais, porque teria tido fraude de hackers. Agora outra pergunta, essas parciais aí não foram divulgadas não, né? Esse resultado aí, ninguém sabe, né? É lógico que não. Não, Carlão, não, os dados só foram armazenados e guardados, serão utilizados. Desde que a gente falou sobre esse assunto, a gente ficou se perguntando aqui, será que eles vão continuar usando? Porque teve muita denúncia de que estava votando em uma pessoa e o resultado estava dando em outra. Exatamente, o PSDB decidiu guardar esses dados, a fundação, a empresa responsável pela parte do aplicativo, assegurou a veracidade dos dados e disse que vai guardar porque os dados são verdadeiros, são idôneos, e então eles vão utilizar agora para somar a esse novo aplicativo. Agora, respondendo a sua pergunta, Karime, Eduardo Leite, ele segue ali formando as suas alianças. Tudo indica que ele está conversando com outras lideranças para tentar arregimentar mais votos. Ele queria a suspensão total, ele queria a suspensão total das prévias, o encerramento total das prévias, mas ao longo dessa semana houve diversas reuniões entre ele, próprio João Dória, Arthur Vigílio, para tentar ver se para ou continua. Também as assessorias deles entraram nessa discussão e decidiram que vão continuar o processo e vão utilizar os dados que já foram computados. Ou seja, eles estão confiantes de que essas informações são idôneas e vão seguir em frente. Mas agora o prejuízo político é enorme, né, Karime? Sem dúvida alguma, né, Carlos Eduardo? Agora, falando em corrida presidencial, temos um novo nome, o nome de uma mulher, a senadora Simone Tebet, né, para também entrar nessa disputa ano que vem, não é, Carlos Eduardo? Isso, Karime, a gente já falou sobre esse assunto alguns dias atrás, logo depois do fim da CPI da Covid-19. A senadora Simone Tebet, ela que é do MDB, do Mato Grosso do Sul, tem 51 anos, ela foi anunciada oficialmente como pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Possivelmente vai ser a única mulher a se candidatar, né? Ela é tratada internamente como uma peça fundamental nos planos do partido que quer resistir ao governismo, tem uma parte que é oposição ao presidente Bolsonaro, mas também, por outro lado, quer recuperar o protagonismo usando essa corrida presidencial para tentar se sobreviver, tentar se colocar nesse ambiente político em que se encontra, né? Ela teve protagonismo, todo mundo lembra disso aqui, que Simone Tebet teve protagonismo na CPI da Covid-19. Ela que estava ali, descobriu fraudes em documentos, nos contratos da compra de vacinas, colocou ali várias falhas, erros grotescos, ela desnudou várias coisas, vários crimes que estavam ali ocultos, inclusive fez perguntas importantes que levaram muitos depoentes a entrar em contradição. Ela foi uma figura exemplar, uma figura importantíssima dentro da CPI da Covid-19. Inclusive, por ser mulher, enfrentou uma barra na CPI, Exatamente. né, Karine? Ela foi chamada de descontrolada pelo diretor da AGU, mas tudo isso ela conseguiu vencer, venceu todos esses obstáculos com muita sabedoria. E o que o MDB já começou a fazer? Já começou a campanha publicitária dela, com o slogan Diga Sim. Esse sim, Karime, remete a igualdade, equilíbrio, moderação, entre outros adjetivos
outros nomes com significados importantes que vem fazendo parte da pauta dos partidos de centro. O MDB também já começou a produzir um vídeo sobre a trajetória de Simone Tebet, com destaques dela, as falas dela na CPI da Covid. Ou seja, o trabalho já começou. A gente só não sabe se vai terminar. A gente sabe que lá na frente, em março, abril, serão costuradas, feitas as alianças, os apoios. Tem muito dinheiro em jogo, né? Muito recurso em jogo. Então a gente não sabe se vai para frente. Se o MDB tem capilaridade política para levar essa candidatura à frente. A senadora está disposta a abrir mão da campanha à reeleição ao Senado, onde as pesquisas internas apontam ela boas chances de reeleição. Ela está abrindo mão da reeleição dela para ser candidata a presidente da República. Em contrapartida, poderá ser o nome do partido para esses futuros arranjos e tentar dar um novo nome, um novo lugar do MDB ao cenário político. Então, temos quais candidatos para relembrar os nossos ouvintes? Temos Lula, Bolsonaro, os dois protagonizando aí as pesquisas, Rodrigo Pacheco pelo PSD, Sérgio Moro do Podemos, que pode ser futuramente União Brasil, Ciro Gomes, PDT, Luiz Henrique Mandetta, que atualmente é União Brasil, e Simone Tebet agora é a última pré-candidata a aparecer. Vamos ver quais candidatos futuros irão aparecer lá na frente, né, Karime e Carlão? Volto com vocês. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo. Boa noite e bom trabalho. Valeu, gente. Até semana que vem. Até segunda. Valeu. Tchau, tchau. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, ainda hoje, aqui no 18 horas, segue até a próxima terça-feira, dia 30 de novembro, prazo para os contribuintes que pediram nota fiscal de serviços solicitar créditos de descontos no valor do IPTU. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Nós vamos conferir a previsão do tempo, hein, para esta sexta-feira, noite de sexta e madrugada de sábado. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva, tá? Pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 48% e 83%. 18 horas. Olha aí o Rio Negro, hein? O Rio Negro subiu mais 8 centímetros, tá subindo sem parar. De ontem para hoje, olha só, 8 centímetros. E a cota no Porto de Manaus agora está em 20 metros e 61 centímetros acima do nível do mar. Mix. O assunto hoje do dia foi a ameaça da nova variante da Covid-19. A Organização Mundial de Saúde denominou a nova cepa, identificada na África, como Ômicron. Segundo a Fiocruz, o estado do Amazonas já enfrenta a terceira onda da pandemia. Vamos aos detalhes, falar sobre esse assunto agora com a jornalista Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Essa variante ela é considerada preocupante por causa das mutações, não é, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Pois é, tudo que é referente à Covid-19, Karime, é preocupante, porque é tudo novo para a ciência. Mas quando a gente fala aí dessa mutação da Ômicron, ela é considerada preocupante, como você disse, porque essa mutação são cerca de 50 mutações e 30 na proteína Spike. Lembra que a gente estava conversando hoje à tarde sobre isso? É justamente onde atuam as vacinas, não é? Exatamente. E a nova variante, ela foi originalmente descoberta na África do Sul. Se ela é mais transmissível ou mais letal, ainda não se sabe. Segundo a OMS, a ciência vai precisar aí, olha, de algumas semanas para conhecer melhor essa variante. Nós conversamos com o epidemiologista Gessen Orellana, pesquisador da Fiocruz, e segundo ele, o Amazonas já está enfrentando, sim, a terceira onda. Vamos ouvi-lo? Nós estamos longe de um padrão de excelência de vacinação, coberturas vacinais que estão longe do ideal, principalmente no interior do estado. O segundo é que nós estamos no período sazonal de circulação de vírus respiratórios que causam adoecimento e morte, além daquilo que a gente já conhece da Covid-19, como as pneumonias causadas por vírus influenza, metapneumovírus, vírus sincicial respiratório
respiratório, enfim. E além desse ponto, nós também temos a questão das festividades do fim de ano, né? A dinâmica da economia ela acelera agora na virada de novembro para dezembro, e depois temos as festas de Natal, Ano Novo, Carnaval, e como ingrediente extremamente preocupante, eu diria, nós temos essa variante nova, a variante... Então ouvimos aí, né, o pesquisador da Fiocruz. E olha, só para se ter uma ideia, Karime, Carlão, no mês de novembro, o número de novos casos subiu, aumentou 24,26% aqui no Amazonas. E aí a gente começa a se preocupar. Muito. E essa reabertura? O comércio, as festas, as festas de fim de ano, vem o carnaval. Estamos iniciando também o inverno amazônico. Ele também citou aí, né, essa questão das doenças respiratórias, a influenza. Então, tudo isso é determinante para o aumento de casos. Conversamos também com o chefe do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde, o farmacêutico Jackson Alagoas. Ele relembra aí a importância das medidas de prevenção. Vamos então ouvi-lo. A forma de combater é a mesma. É a intensificação da vacina com as 2 doses, dose única e a dose de reforço, e a utilização correta e constante da máscara, o distanciamento social e as medidas de higienização das mãos, para que assim possamos evitar o espalhamento desse vírus e de qualquer variante. É importante lembrar que as medidas não mudaram e deve-se atentar para a utilização das formas de prevenção que se tem contra o novo coronavírus. Ou seja, a gente segue com as medidas protetivas, não é, Artemisa? Exatamente. E isso mexeu com tudo hoje, com o mercado. E olha só, o continente europeu, inclusive, já anunciou aí restrições a voos de países do sul da África, e os Estados Unidos também. Além dos países do sul da África, mais 7 países do continente africano. Entraram nessa lista de restrições. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas suas informações. Boa noite. Só relembrando ainda, na segunda-feira, a Fundação de Vigilância em Saúde vai realizar uma reunião justamente para tratar dessas restrições aqui também. Aqui também no aeroporto, né? Isso. Aqui em Manaus. Tá ótimo. Muitíssimo obrigada, Artemisa. 6h39. 18 horas. Muito bem, o assunto agora é IPTU. Segue até a próxima terça-feira, dia 30 de novembro, o prazo para os contribuintes que pediram nota fiscal de serviços solicitar créditos de descontos no valor do IPTU. O abatimento pode chegar até 50% do IPTU 2022 e é possível indicar um ou mais imóveis para esse desconto. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Sem dúvidas, o desejo da maioria das pessoas é pagar um valor de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, mais barato, não é mesmo? E isso é possível sim. Quem pediu nota fiscal de serviços pode solicitar crédito no valor do tributo, mas é melhor se apressar, pois o prazo para pedir o desconto termina na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. Podem solicitar o crédito para abatimento no IPTU do próximo ano o contribuinte que tomou serviços na capital amazonense nos últimos 5 anos e pediu o registro do CPF no ato da emissão do documento fiscal, como explica o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, Armínio Pontes. Toda vez que o contribuinte pede nota fiscal de serviços, seja no cartório, numa faculdade, numa escola, num lava-jato ou num consultório médico, ele tem que pedir a nota fiscal de serviço e pedir para colocar o CPF dele. Toda vez que ele faz isso, ele acumula créditos para desconto no IPTU, né? Então, do ISS que aquela empresa paga, 20% vira crédito para o contribuinte, que, somado tudo, pode chegar até 50% de desconto no IPTU. O objetivo desse trabalho é fazer com que a população cobre a nota fiscal de serviço, coloque o CPF nela, mas ele tem um retorno. Qual é o retorno? O desconto no IPTU. Os créditos podem ser consultados e solicitados exclusivamente pela internet, por meio do endereço eletrônico creditoiptu.manaus.am.gov.br. O contribuinte requerente pode indicar
um ou mais imóveis para ter o abatimento. Basta que o imóvel esteja adimplente com o fisco municipal. O imposto sobre serviço também deverá ter sido recolhido pela empresa prestadora de serviços que emitiu a nota, como explica o subsecretário Armínio Pontes. Então, repetindo, até o dia 30 é o período para a pessoa fazer a marcação da matrícula do IPTU que ele quer dar de desconto. Não precisa ser só um imóvel próprio. Alguém que não tem imóvel pode indicar o imóvel da mãe, do irmão, de um tio, de um parente ou de um amigo, se ele quiser dar aquele desconto para aquela pessoa. Vale ficar atento ainda para o prazo do Programa de Recuperação Fiscal do município, o Refis 2021, que termina no dia 20 de dezembro. O contribuinte pode negociar seus débitos municipais com descontos de até 100% sobre juros e multas por atraso. As condições do Refis municipal são válidas para débitos de tributos e taxas administradas pela CEMEF, como o IPTU, o Imposto sobre Serviços, taxas de alvarás e autos de infração tributárias, além das taxas do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e as infrações de transporte gerenciadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e os créditos podem ser consultados e solicitados exclusivamente também pela internet, tá? No creditoiptu.manaus.am.gov.br. E é possível também, né, como a Júlia Gomes falou na matéria, indicar um ou mais imóveis. Tem também um telefone para o contribuinte, que é 156, daí você tira todas as dúvidas. Mix. Entrevista do dia. E hoje na entrevista do dia vamos conversar com a coach Rose Hoffman, que vai coordenar um curso de inteligência emocional para empresários. Boa. Muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao programa 18 horas, tudo bem? Então, eu sei que vai ser uma imersão das 9 da manhã até as 9 da noite, no sábado agora, não é? Então, qual é o foco principal dessa imersão, desse curso? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa. Então, inteligência emocional é a base, né, do autoconhecimento, do discernimento da pessoa, do profissional de alta performance. Então, o profissional com alta performance, sem inteligência emocional, ele vai ficar a desejar. Vai faltar alguma coisa, né? Vai faltar alguma coisa. Então, esse pós-pandemia aí, a gente está retomando, né, os treinamentos presenciais e começamos com esse de inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem diversos pilares. E um deles é o autoconhecimento. Nesse treinamento de amanhã, a gente vai trabalhar especificamente o autoconhecimento. Isso é bom, hein? Olha só, a pandemia, a gente sabe que ela alterou aí as relações no ambiente de trabalho e muito, né? Agora, as relações interpessoais, elas sofreram aí um impacto também? A que nível isso complicou? Porque é difícil, né? Então, as pesquisas apontam que, inclusive, os relacionamentos afetivos, né, tiveram uma mudança muito significativa. Uma elevação no número de divórcios no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, não só em Manaus, mas no mundo inteiro. Houve um aumento dos divórcios porque as pessoas não estavam acostumadas mais a convivência era algo muito rotineiro, né? Assim, acordava, ia trabalhar, voltava, dormia e tal, no outro dia de novo. Não tinha tanta essa convivência. Não acho tinha. Que foi reduzido 10 anos em um mês, né? Se fosse estender, né, cara? Então, reduziu mesmo aí o tempo. Inclusive, com os filhos, né? Houve um aumento de agressão com os filhos, porque os pais não sabiam, né? Não criavam mais os filhos eram criados pelas babás, pelas escolas, né? Teve casos que melhorou. No meu caso, melhorou, sabia? Não foi só ruim, né? Também ou não? Não, com certeza não foi só ruim, não. Não foi só ruim, porque muitos pais aproveitaram para ser pais, né? Aqueles que não tinham tempo com o home office aproveitaram para ser pais. E também no caso de casal, né? Marido e mulher também teve bons resultados. Teve, com certeza teve. As pesquisas, elas aumentam assim, quando a gente vai falar da inteligência emocional, e aí a gente pega esses dados assim, por que aumentou o número de divórcio?
Porque as pessoas não tinham inteligência emocional para lidar, não conheciam o outro. Ele não se conhecia, e se ele não se conhece, como é que ele vai conhecer o outro? Boa, então, aí, nesse ponto, eu gostaria que você explicasse pra gente o que é inteligência emocional do ponto de vista da psicologia e o que pode ser aproveitado nisso no ambiente de negócios, para esse público, né, que vai ser no sábado, vai ser empresarial. Então, como é que a gente pode entender essa inteligência emocional no meio dos negócios? Então, a gente entende que nós somos um sistema, né? Um sistema onde eu tenho saúde, eu tenho a minha família, eu tenho a minha espiritualidade, mas eu tenho também o ambiente de trabalho, né? Quando eu tenho quando eu me conheço melhor, por isso que nós vamos focar no autoconhecimento, quando eu me conheço melhor, eu convivo melhor com o outro. Sim. Porque eu vou entender que o outro é apenas ele, né? E ele não vai deixar de ser ele para me atender. Mas se eu me conheço, se eu sei quem sou, se eu sei que uma pessoa falando um pouco mais alto me incomoda, então eu vou me policiar para que aquela hora, que aquela pessoa que fala mais alto naturalmente, porque eu não vou mudar o outro, eu só tenho que mudar a mim. Então, se aquela pessoa naturalmente fala mais alto, eu vou me preparar para que eu não me irrite com aquilo. Eu vou entender que aquele é ele e que eu tenho que cuidar da minha emoção. Então, nós vamos trabalhar o autoconhecimento desse ponto. Porque muita gente fala assim, você tem que controlar suas emoções. Emoções é algo que você não controla. Ah, boa. Como é que a gente faz? A gente aprende a gerenciar. Karine quer aprender. Vamos lá. Segundo o Daniel Goleman, que é o cientista que trouxe esse estudo de inteligência emocional nos anos 90 ainda, né? Começou com esse estudo e até hoje essa tese não foi refutada. Então, nós temos 4 emoções básicas. Raiva, tristeza, alegria e o medo. Imagina se a gente não tivesse medo, atravessava a rua sem olhar para os lados e ia ser atropelada. Então, a gente precisa ter medo, sentir medo. Sim. Só que eu não posso ter medo em excesso. Não posso sentir medo de tudo. Então, o que me traz medo? E quando eu começo a me perguntar o que é que está me trazendo medo, e aí eu pergunto, isso aqui vai me trazer algum prejuízo? Eu tenho que ter medo mesmo disso? Então, esse é o autoconhecimento, é fazer perguntas. É se auto-questionar. Então, nós vamos ensinar... Na verdade, nós não vamos ensinar, né? Porque adulto, a gente não ensina, né? A gente ensina criança. Adulto, a gente desperta o interesse pela pesquisa. Vai mostrando, né? E vamos ao serviço. Quem quiser participar, como faz para se inscrever, para participar desse evento aí, que é bacana, é maravilhoso, né? Então, quem se inscrever hoje, até meia-noite, vai se inscrever lá no site do Balada PP, né? Mas a inscrição poderá ser feita até na hora, tem que levar a carteirinha de vacinação e um documento de identificação, né? É lá no Estúdio 5, a que horas que a pessoa chega lá para se inscrever e participar? 8 horas da manhã começa o credenciamento e 8h55 começa o treinamento. E aí a gente vai 12 horas até 21h05. Direto, né? Direto. É uma imersão. É uma imersão. Tá ótimo. Então, quer deixar algum telefone de contato para alguma dúvida ou um @no Instagram? Pois é, Instituto 180 Graus e o telefone é 91 DDD. Aí o nosso telefone é 985-64-4804. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente aqui no 18 Horas. À disposição. Muito obrigada. Conversamos com a coach Rose Hoffman. Olha, policiais, militares e bombeiros do Amazonas fazem a segunda Assembleia Geral neste fim de semana contra a lei de curso que inclui o reajuste de 3,3% anunciado para o ano que vem pelo governador Wilson Lima. E esta semana, as lideranças da categoria estiveram com representantes do governo para ouvir a contraproposta que vão apresentar na Assembleia amanhã. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O sinal de alerta permanece entre os policiais militares e bombeiros do Amazonas, que não ficaram nada satisfeitos com o reajuste de 3,3%, considerado insignificante por eles, anunciado pelo governador Wilson Lima para o ano que vem. A categoria esperava ao menos 10,5% de reajuste após os 3 anos com salário congelado pelo próprio governador Wilson Lima em 2019, tão logo assumiu. Após o anúncio, os militares se reuniram e realizaram uma Assembleia Geral Histórica, que reuniu todas as entidades que representam os militares e bombeiros do Amazonas para decidirem se aceitam ou não os 3,3% de aumento. A categoria não aceitou a proposta e todos esses dias as entidades sindicais têm tentado negociar uma contraproposta com o governo do estado para conter a tropa. Amanhã as principais entidades, a Associação dos Oficiais da PM
PM e Bombeiros Militares do Amazonas, Associação das Praças da Polícia e Bombeiro Militar e a Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia e Bombeiro Militares do Estado realizam a segunda Assembleia Histórica para apresentar à tropa a contraproposta do governo do Amazonas. O presidente do Sindicato da Associação das Praças e Bombeiros, Sargento Igor Silva, lembra que os militares só querem que o governador Wilson Lima cumpra o que prometeu à categoria, que foi de atribuir à lei de curso os mesmos moldes e proporção dos demais servidores públicos do Estado. E o que os policiais militares e bombeiros estão reivindicando é uma melhor proposta sobre a lei de curso. E no decorrer da semana, as associações reuniram com várias secretarias de Estado, como o SEAD, PGE, Cefaz, Casa Civil, entre outras, para melhorar a minuta da lei de curso dos policiais militares. Então nós estamos com uma contraproposta do governo e vamos apresentar aos policiais militares que estiverem na Assembleia Geral no Clube dos Oficiais amanhã, 9h30 da manhã. E dependendo do que for decidido lá, vamos nos manifestar publicamente se nós vamos fazer frente contra o governo por essa decisão dele, ou vamos receber a proposta que ele está nos oferecendo, que só se tornará pública amanhã na Assembleia Geral. A Assembleia Geral dos Oficiais e Praças da Polícia Militar para tratar da lei de curso está marcada para as 9h30 da manhã na sede da Associação dos Oficiais, na Avenida André Araújo, Aleixo. Os policiais querem, além dos 3,3%, a reposição de 6,5% das perdas inflacionárias, incorporação do valor equivalente às gratificações de tropa ou função gratificada e o pagamento dos quinquênios atualizados na forma determinada pela Justiça. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e há um mês o governo do estado do Amazonas lançou o programa de combate ao crime batizado de Paredão. Pois é, mas para o deputado Dermilson Chagas, quem está no paredão mesmo, de fato, é a população aqui do estado do Amazonas. E sobre o assunto, vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha, que volta aqui aos estúdios da Mix, aqui conversando com a gente no 18 horas, para explicar mais a respeito desse assunto. O deputado fez até uma denúncia hoje, não é não, Artemisa? Boa noite. Boa noite, Karime, novamente. Pois é, o deputado, fez uma denúncia nas redes sociais dele, acabou repercutindo aí um jovem de 21 anos, ele que estava no coletivo e tentou ali fugir de um assalto, se pendurou no ônibus, pulou com o ônibus em movimento. Isso aconteceu ali na rua Floriano Peixoto, no centro de Manaus. E aí o deputado acabou denunciando isso nas redes sociais dele e agora nós vamos acompanhar justamente essa denúncia do deputado Dermilson Chagas do Podemos. Meus amigos, vocês estão assistindo nessa filmagem alguém fugindo de um assalto dentro do ônibus. Não podemos encarar como algo normal, uma coisa comum. Só neste ano, para você ter uma ideia, são mais de 30 mil roubos praticados contra o nosso povo. A população está apavorada, com medo, se sentindo insegura, percebendo que não tem segurança no nosso estado. Falta planejamento, falta mais homens nas ruas, falta estrutura para poder dar segurança que o nosso povo tanto precisa. Vamos questionar isso junto ao governo do estado, a falta de planejamento. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então aí o deputado estadual Dermilson Chagas e olha, esse rapaz, ele ficou pendurado e na hora que ele caiu, ele bateu a cabeça ali no pneu do ônibus, nessa queda. Ele foi atendido pelo SAMU ali no local mesmo, ele estava consciente e falou que estava fugindo do assalto. Meu Deus! Foi encaminhado então para o hospital e olha, segundo o deputado Dermilson Chagas, o programa Paredão não trouxe um planejamento efetivo de combate à criminalidade no estado do Amazonas. Ok, Artemisa, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Agora 6 horas e 56 minutos. 18 horas.
E o Distrito Industrial emprega mais trabalhadores, porém paga menos. Os dados são da própria Suframa e estão no relatório dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, um operador em Manaus ganha 42% menos que um de São Paulo. E para o superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, o mais importante é garantir os empregos. Os detalhes com Odineia Araújo. De acordo com os indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, do mês de setembro, que foi o último divulgado, 60% dos trabalhadores do distrito ganham até 2 salários mínimos mensais, ou seja, cerca de R$ 2.200. Até setembro, a média mensal era de R$ 2.879. Em 2017, o salário era em torno de R$ 2.601. Esse valor, se corrigido pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, deveria ser hoje de R$ 3.223. Isso significa que o Distrito Industrial está contratando mais, porém pagando salários com menor poder aquisitivo se relacionado a anos anteriores. É o que diz o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Valdemir Santana. Cada ano que passa, a folha de pagamento das empresas ficam menores e com faturamento maior, né? Porque, na realidade, as empresas, elas dificilmente, algumas categorias, elas dão pelo menos a inflação. Só que a inflação no nosso país não passa em Manaus, né? O nosso custo de vida é muito alto. Além de ser muito alto, eles pegam pelo INPC. O INPC não é real nosso aqui do estado do Amazonas. Um operador lá em São Paulo, da Samsung, a diferença é de 42% em relação a Manaus de salário. E o dinheiro é pior ainda. Então acaba a massa salarial sendo insignificante pelo custo que as empresas têm de benefício fiscal. Já o superintendente da Suframa, Algacir Poulsin, diz que o mais importante é garantir os empregos. Mas é lógico que a renda do trabalhador e a manutenção desse valor é bastante importante. Mas no caso dos trabalhadores do PIN, por eles estarem no setor industrial, eles estão amparados por relações de trabalho formais e, portanto, com perdas menos intensas do que os informais e autônomos que atuam, por exemplo, no setor de serviços. Também é importante registrar que o Polo Industrial de Manaus registrou de janeiro a setembro 102,7 mil trabalhadores, o que representa uma alta de 11,7%, igual ao mesmo período do ano passado. São mais pessoas empregadas, com renda assegurada em contratos de trabalho formais e que asseguram ainda benefícios como alimentação, transportes, plano de saúde, FGTS, capacitação profissional e benefícios previdenciários. Além disso, os salários da indústria são relativamente maiores que os pagos dos demais setores da economia. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos novamente os gastos milionários da gestão do governador Wilson Lima com publicidade e propaganda. São quase 200 milhões de reais. Os valores já se equiparam com os gastos de São Paulo este ano. Só que São Paulo é o estado mais rico do país e tem um orçamento cerca de 10 vezes maior do que o do Amazonas. Pré-candidato à reeleição, Wilson Lima apela para a propaganda para tentar recuperar a imagem dele e do próprio governo. E quem acaba pagando o custo é o povo do Amazonas. Povo que deve saber, nunca na história do estado se gastou tanto com propaganda. E esses gastos deveriam entrar na mira dos órgãos de controle. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, bom fim de semana. Bom final de semana, boa noite e até segunda-feira. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.